Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhores e senhores vereadoras, senhoras e senhores deputados municipais, senhores Presidentes de Junta de Freguesia e de União de Freguesia, senhoras e senhores representantes dos partidos políticos, montegenses, minhas senhoras e meus senhores, 47 anos depois do 25 de Abril de 1974, saudamos daqui, do Montijo, os militares que prepararam e participaram no movimento das Forças Armadas. Os militares garantiram a liberdade e a democracia, acabaram com a ditadura que violava direitos, que impedia o Estado de Direito Democrático, que oprimia a liberdade e que criava medo em cada esquina. É justo, por isso, neste dia, lembrar todos aqueles que resistiram, que sofreram a tortura e que lutaram com a própria vida para que um dia o 25 de Abril fosse possível. Foram mulheres e homens que tiveram a coragem de arriscar tudo em nome da liberdade. 47 anos depois, num tempo de sacrifício para responder à pandemia, o 25 de Abril é a resistência pela liberdade em cada dia de hoje. Mesmo para aqueles que não se identificam com o 25 de Abril, ou aqueles que não gostam do 25 de Abril, ou para aqueles que, sem o assumirem, tudo fazem para deturpar este dia da liberdade. Todos aqueles que contrariam o ideal de Abril estão, sem o saber, a comemorar o 25 de Abril. Porque foi o 25 de Abril que restituiu a todos nós
mesmo àqueles que estão contra a liberdade de discordar sem medo. Antes do 25 de Abril não se podia debater, agora podemos. Antes do 25 de Abril não se podia responder à mentira, agora podemos. Antes do 25 de Abril não se podia votar livremente nos nossos representantes, agora podemos. Porque o 25 de Abril é liberdade. Liberdade para dele próprio discordar. A liberdade e a democracia são valores fundadores do nosso regime democrático. Todos nós reconhecemos e nos reconhecemos nos valores de Abril. Na liberdade para optar, na liberdade para debater, na liberdade para decidir o nosso futuro coletivo. A liberdade de escolha, mesmo em tempos tão excepcionais como é este da pandemia, devemos-la sempre ao 25 de Abril. Minhas senhoras e meus senhores, o 25 de Abril deu-nos também o poder local democrático. Pela eleição livre e universal dos representantes locais das populações. Em cada freguesia, em cada município, são os montejenses que escolhem em liberdade os seus representantes e a alternativa política que consideram mais capaz de abrir novos horizontes de futuro. É consensual que o poder local democrático, reforçado nos últimos 45 anos pela Constituição da República, deu resposta aos problemas e às aspirações dos cidadãos. Com o poder local democrático asseguramos as liberdades cívicas, afirmamos os interesses das populações, garantimos a coesão social, consagramos os direitos humanos. Permitiu, por exemplo, causas como o direito à habitação, erradicou o analfabetismo com a escola pública e, mais recentemente, com o ensino pré-escolar. Garantiu a saúde pública com o abastecimento de água e também com o saneamento das águas residuais. Melhorou o ambiente com novos espaços verdes, com corredores ecológicos, com a arborização das cidades. Promoveu o direito das mulheres com o voto livre das mulheres. Promoveu também o direito dos idosos e o direito das crianças. O Serviço Nacional de Saúde aumentou a esperança média de vida, diminuiu a mortalidade infantil, travou esta pandemia e está a vacinar todos os montejenses prioritários e com comorbilidades. O poder local é o pilar da coesão social, garante o ordenamento do território e é fator de desenvolvimento económico e social. Temos hoje autarquias mais alinhadas com o sentir dos montejenses e temos um concelho mais consciente das suas verdadeiras oportunidades. Somos hoje um município preparado para novos desafios, pelo investimento e pelo emprego. É verdade que enfrentamos dificuldades, obviamente decorrentes da pandemia, desde março do ano passado, que o país, as famílias, as empresas, infelizmente, estão a viver em crise. Mas também é verdade que o Montijo apresenta um conjunto de forças mobilizadoras. O Montijo é hoje uma terra central na área metropolitana de Lisboa, com muitas dinâmicas e que está a agarrar com confiança as novas oportunidades. Estamos, por exemplo, a aproveitar o investimento previsto no novo aeroporto do Montijo para internacionalizar a economia, a reabilitação urbana e os novos hotéis para alargar o emprego nos setores do turismo e dos serviços, a modernização da agricultura para alargar a base económica e cultural do Montijo. No Montijo estamos a investir nas oportunidades no presente para não deixar ninguém para trás e para construir um horizonte de futuro para os nossos filhos e nossos netos. Minhas senhoras e meus senhores, a democracia é a conquista suprema do 25 de Abril de 74. A democracia, apesar de formalmente estabilizada entre nós, hoje
tem ameaças evidentes. Muitas das conquistas de Abril são postas em causa pelos populistas, pelos oportunistas e pelos radicalismos. O nosso tempo exige que se cumpram os ideais de Abril e que se continue a lutar pela liberdade, pela tolerância e pela democracia. O 25 de Abril é o dia da liberdade. Por isso, no ano de 2021, o povo montejense ergueu um monumento à liberdade da autoria do escultor Pedro Moreno Ramos. Façamos dele também o monumento da fraternidade. Façamos do Montijo a terra da fraternidade. Somente a fraternidade garante a liberdade. É na liberdade que continuamos a construir o futuro do Montijo. Viva o 25 de Abril! Viva Montijo! Viva Montijo! Caras e caros montejenses, mais uma vez estamos aqui a comemorar o 25 de Abril no nosso Concelho de Montijo. Mais uma vez por via digital, tal como o ano passado, porque a pandemia ainda não nos deixa estarmos juntos e juntas. O Presidente da Câmara convidou a Assembleia Municipal e todos os partidos nela representados para participarem nesta sessão. Antes de mais, queria, neste ano tão difícil das nossas vidas individuais e também da nossa vida comunitária, agradecer àqueles que estiveram e estão na linha da frente. Ao setor da saúde, ao setor social, à proteção civil, aos trabalhadores do município, muito em particular à higiene urbana e aos trabalhadores da área das águas e do saneamento, às juntas de freguesia, aos trabalhadores das freguesias e ao nosso tecido empresarial, aos patrões e aos trabalhadores, porque têm sido resilientes, têm tido capacidade de inovação, de resistência para manter o emprego e a economia a funcionar. Falar do 25 de Abril é falar de liberdade. E também neste ano, a nossa liberdade tem sofrido limitações, ao nível da reunião e ao nível também de nos podermos movimentar no espaço e nas ruas. Esta limitação da nossa liberdade de reunião e também de mobilidade é de facto por um bem maior. É de facto porque estamos a proteger as nossas vidas, mas todos temos que ter consciência que é apenas essa a razão e que em breve voltaremos àquilo que é um dos valores mais elementares do 25 de Abril, a liberdade de movimento e a liberdade de reunião. Queria, por fim, falar-vos daquilo que nos congrega no 47º aniversário do 25 de Abril. Aquilo que é pensarmos e concentrarmos no futuro depois da pandemia, no futuro das novas gerações, no futuro do nosso concelho, no futuro da nossa comunidade. Queria falar-vos daquilo que são os desafios para que o 25 de Abril se concretize. Falar-vos de instrumentos que estão à nossa disposição neste momento para o desenvolvimento da nossa comunidade e do nosso concelho, o programa de renovação e resiliência, a famosa bazuca, falar-vos também da descentralização de competências para as autarquias locais, porque são estes instrumentos que nos vão permitir concretizar aquilo que é a democracia e o desenvolvimento. Em áreas como a habitação, mais habitação social, mais habitação com custos controlados, para que todas as pessoas tenham uma oportunidade de ver cumprido aquilo que está na Constituição, que é habitação digna para todas as pessoas. Ao nível da educação, este ano nós assumimos responsabilidades na área do 2º e 3º ciclo do ensino básico. Equipamentos com mais qualidade para as nossas crianças, para que tenham mais oportunidades. Mas também, ao nível da saúde, mais equipamentos de saúde para os serviços de saúde primários, mais centros de saúde que sirvam melhor às nossas populações. E, por fim, na área do desenvolvimento económico, projetos estruturantes para o nosso território e para o nosso concelho,
como a nova infraestrutura aeroportuária que continuamos a querer, porque fará toda a diferença, não só no Montijo, como na área metropolitana, como no Arco Ribeirinho, como na Península de Setúbal. Mais emprego, mais emprego, mais emprego. E este é o desafio que temos para o Montijo nos próximos tempos. O 25 de Abril só se concretizará quando todas as pessoas tiverem igualdade de oportunidades. E este é o nosso objetivo enquanto montijenses, que no nosso território, através de um poder autárquico democrático, que este ano voltará a renovar-se e a consolidar-se, teremos o futuro mais próspero, um futuro onde Abril se concretizará e aonde ninguém ficará para trás. Bom dia, caros amigos habitantes do Montijo. Cumpre-me o dever de entregar hoje uma mensagem do CDS-PP e do Conselho do Montijo a propósito das comemorações do 25 de Abril. Comemora-se este ano o 47º aniversário do 25 de Abril, uma data relevante para Portugal que marcou a transição de um Estado caduco e obsoleto para um país verdadeiramente europeu, com os seus defeitos, mas também com as suas virtudes. Sobretudo aquela que nos confere o direito de exprimir, debater e adotar a vontade expressa pelo povo. Foi uma revolução tranquila, confirmada a 25 de novembro de 1975, pese embora os desejos delirantes de uma marginal e bafienta classe política, de que deveria ter sido com sangue e tiros, como se alguma vez na vida tais protagonistas tivessem estado perto de um cenário desse tipo. A estes desejos de cobardia evidente, junta-se a ideia de apagar todos os sinais de um Estado novo e dos descobrimentos portugueses, como se a história de Portugal se pudesse alterar ou censurar. Lá diz o ditado, se não sabes para onde vens, com certeza que não sabes para onde vais. Felizmente que temos Abril, para nos permitir contrariar, sem tiros, as ideias fantásticas próprias de quem se esconde atrás da palavra democracia como refúgio para a sua cobardia e tentativa de notoriedade bacoca. A Revolução está viva e presente no nosso dia-a-dia, mantendo os seus propósitos fundamentais para além do pilar da liberdade. Para alguns, o de acabar com os ricos. Para o CDS, alicerçado pela nossa identidade cristã, o de acabar com os pobres. Enfim, visões ou falta dela. Para o Montijo, Abril esteve sempre associado a uma salutária e tradicional irreverência dos seus habitantes, que sempre se souberam afirmar pela diferença e respeito pelas identidades de cada um. Contudo, esta permanente revolução montijense tem que pugnar por se desenvolver e começar a cruzar os nossos valores tradicionais com uma realidade mais inovadora e integradora de novos desafios e exigências sociais. Devemos isso àqueles que nos escolheram para construir aqui o seu futuro e melhorar o seu bem-estar. O Conselho de Montijo atravessa um estado de letargia e conformismo ao qual nos recusamos remeter. Precisamos de sacudir este conformismo, ou melhor, resignação, e começar a recuperar uma identidade própria e sedutora. O Conselho de Montijo precisa de respostas ao nível de uma alteração profunda do seu sistema intermodal de mobilidade. Fixação da educação superior e sistemas de saúde públicas próprias deste século XXI. Uma palavra também para os conteúdos da cultura muito ausentes de sentido ou de inovação, limitando-nos a uma série de eventos pontuais, algumas vezes ultrapassados e sem o adequado conteúdo, que nos permitam recriar a nossa verdadeira história e identidade, por forma a partilhar essa cultura com os novos habitantes. Queremos, pois, encetar a verdadeira revolução que devolva ao nosso Conselho o orgulho de outrora, onde fomos o farol da margem sul, pela qualidade de vida, segurança e bem-estar dos montijenses. Estamos a ser claramente ultrapassados nestes desígnios, pelos concelhos vizinhos que até há bem pouco tempo nos olhavam com uma salutar inveja. A realidade inverteu-se e pouco falta para passarmos a ser motivo de chacota. Para esta revolução, apelamos a todos os habitantes do Concelho de Montijo, Canha, Pegões, Altos Tanqueiros, Jardia, Atalaia, Sarilhos Grandes e Afonsoeiro, para que se transformem nos soldados que necessitamos para nos ajudar na mudança de mentalidades e, sobretudo, na recuperação dessa identidade já perdida. A alternativa é regressarmos aos tempos de uma aldeia galega que, saudosamente lembrada, não pode constituir uma referência de modernidade e de futuro. Temos que pegar não em armas,
mas em votos e determinação, pela mudança antes que o slogan "a melhor cidade para viver" se transforme no de "uma cidade que está a morrer". Montegenses, contem connosco, porque sempre, mas sempre, contamos convosco. Viva o Conselho do Montijo, viva Portugal! Bom dia a todos. É com enorme satisfação que celebramos hoje mais um aniversário do 25 de Abril. Os acontecimentos relativos à pandemia obrigam-nos novamente a celebrar esta data de uma forma diferente. Se o 25 de Abril de 1974 foi um marco na libertação do nosso país, o 25 de Abril de 2021, tal como o de 2020, mantém-nos confinados e com liberdade descondicionada. Agudizam-se os sentimentos negativistas, os tempos de incerteza e de dúvida, os tempos de angústia, aumenta a pobreza e a desigualdade económica e social. Aspiramos a evoluir enquanto seres individuais, mas devemos também pensar enquanto seres coletivos inseridos numa sociedade. Dizem-nos que há que ter esperança no futuro. As liberdades estão postas em causa. O surgimento e reforço dos partidos de extrema-direita, um pouco por todo o lado, revela que este modelo de sociedade capitalista está caduco e nada traz de novo. Antes, pelo contrário, a nossa sociedade retrocede enquanto sociedade humanista. O populismo ganha espaço pela ausência de respostas à generalidade dos problemas dos cidadãos. As políticas neoliberais continuam a aumentar o fosso entre os ricos e os pobres e potenciam o aumento de votação nos partidos de extrema-direita. Nos partidos fascistas, de teor racista e xenófobo, que promovem a desigualdade e a diferença entre os cidadãos. Um pouco por toda a Europa, estes movimentos antidemocráticos crescem, com um discurso fácil, básico e cativador. Retornam os discursos nacionalistas, de controle de fronteiras e de protecionismo económico. Em simultâneo, a diminuição do poder de compra, com a consequente queda da qualidade de vida da generalidade dos europeus, o aumento da imigração, a proliferação das fake news nas redes sociais, fazem desta nova realidade um caldeirão de contradições e de desigualdades. Os valores iniciais do projeto europeu, a cooperação, a solidariedade e a democracia estão postos em causa. Pertenço à geração que nasceu depois do 25 de Abril. Estou grato aos que lutaram pela democracia, pela igualdade e pela liberdade. A minha geração vive de incertezas. Incertezas no trabalho, na saúde, principalmente incerteza no futuro. As gerações mais recentes não estão demasiado individualizadas e cada vez mais fecham nas redes sociais, como o Instagram, Facebook, Twitter, entre outros. Esta nova forma de fazer política afasta-nos do pensamento coletivo e revela um caminho nebuloso na intervenção social e política. Somos pouco ambiciosos, demasiado acomodados e pouco habituados a lutar pelos nossos direitos. Enviamos umas mensagens através destas plataformas e achamos que já fizemos a nossa parte. Raramente contestamos de uma forma consistente. E o poder político, convenientemente, limita-nos na participação. Estamos habituados a serem justificados todos os tipos de incoerências e desigualdades, quer seja no acesso à habitação, no acesso à saúde, no acesso à educação ou até no acesso à justiça. Na realidade, não somos todos iguais. A Operação Marquês pôs a nu enormes falhas na justiça que se quer igualitária. Este mega-processo revelou que alguns poderosos e alguns detentores de cargos públicos e políticos podem utilizar os recursos de todos nós para seu benefício próprio. O grave é que depois não existem consequências criminais. É a total descredibilização da justiça no nosso país. Não foi para isto que se fez o 25 de Abril. Quantos casos de corrupção foram efetivamente julgados e que deram lugar à prisão efetiva? Quem foi penalizado? Quando? O processo está prescrito? Que consequências existiram para esses indivíduos? Que retorno teve o Estado e todos nós? O Bloco de Esquerda propôs em 2009, 2011 e 2015 a criação de um crime de tipo enriquecimento ilícito ou injustificado. Só assim uma maior transparência viria ao de cima. Os cidadãos teriam de justificar como e onde é que enriqueceram ou como aumentaram o seu património, sem razão aparente ou sem justificação plausível. Desta forma, os bens usurpados pelos mesmos a todos nós reverteriam para o bem público, sendo depois redistribuído pelo Estado. Falamos de vários milhares de milhões de euros que foram sendo desviados em perdões fiscais, fraudes fiscais, benefícios fiscais, transferências para bancos, corrupção, economia paralela e muitos outros. Inexplicavelmente, o PS, o PSD e o CDS, que normalmente criam um obstáculo a este tipo de leis. Por que será?
Será que a transparência não é fundamental para os valores democráticos do pós-25 de Abril? Felizmente, a sociedade civil começa a exigir outro tipo de leis e até as associações de magistrados apresentam propostas para o combate eficaz contra a corrupção e contra o enriquecimento ilícito. A melhor política de combate à corrupção é a redistribuição igualitária da riqueza e a utilização de regras transparentes na causa pública. Há que reorganizar a balança de poder na sociedade. No caso português, facilmente se conclui que o rentismo parasita e que nada produz para Portugal é um dos principais vetores da acumulação da riqueza. As privatizações de empresas levadas a cabo pelos vários governos fomentaram e continuam a fomentar a rotatividade de cargos entre ex-membros do governo do centrão político para as principais empresas privatizadas. Esta promíscua rotatividade de cadeiras tem de ser anulada definitivamente. Os cidadãos cada vez mais se desinteressam da política, pondo em causa a participação saudável e democrática nas sociedades. A luta pelos direitos também se faz com políticas evolucionistas, sustentáveis e geradoras de riqueza económica para o nosso país. Também nas empresas, o espírito do 25 de Abril tem de se continuar a afirmar. Recentemente, os trabalhadores da Ground Force, empresa onde trabalho, deram uma lição de vida e uma lição de respeito pela democracia. Lição de vida porque estivemos 22 dias sem salário e nunca abandonámos os nossos postos de trabalho, respeitando também as vidas das pessoas que dependem das nossas funções. Durante este tempo, trabalhámos voluntariamente. Respeito pela democracia porque permitimos que os aeroportos do nosso país continuassem a funcionar, não limitando a livre circulação de pessoas e bens. Durante este tempo fizemos muitas manifestações em defesa dos nossos salários e dos nossos postos de trabalho. Estivemos na rua várias vezes, começámos no dia 2 de maio com cerca de 120 pessoas, a contestação aumentou em reivindicações e em número de pessoas. Estivemos em Lisboa, Faro, Funchal e no Porto, sempre respeitando as regras da Direção-Geral de Saúde. Mas esta grave situação não ficou resolvida e está longe de estar terminada. Maio será o mês em que provavelmente sairemos novamente à rua ou até paralisar os aeroportos nacionais. A única solução viável e consistente que garanta os 2.400 postos de trabalho é a nacionalização da nossa empresa. Este foi o verdadeiro espírito de Abril que saiu à rua. Pessoas com problemas comuns, a lutar pelos seus direitos, falamos e falamos sem medo. O 25 de Abril trouxe ao país uma revolução mental em várias áreas, criando dinâmicas sociais e participação política ativa. O 25 de Abril trouxe a liberdade, questionamos e contestamos o poder estabelecido. Capacitou-nos para atuar, para lutar pelos nossos direitos. Trouxe a possibilidade de nos organizarmos livremente. Abril democratizou o acesso aos serviços públicos, principalmente na educação e na saúde, com o Serviço Nacional de Saúde. É um dos marcos da nossa democracia. Durante os 47 anos de democracia, evoluímos em vários setores, melhorando os indicadores nacionais e internacionais, proporcionando melhor bem-estar aos cidadãos que aqui habitam. Abril não é apenas um mês, nem apenas uma palavra. Abril é um sinal de esperança para todas e para todos. Defendamos a verdadeira democracia económica e social, que se decida justamente o que é de todos e para todos. Viva o 25 de Abril, viva o 1º de Maio. Caros montejenses, com o 25 de Abril conquistámos direitos fundamentais e garantias de participação. Numa palavra, conquistámos a liberdade. E quanto maior é a liberdade, maior é a responsabilidade. A primeira responsabilidade de todas é precisamente conservarmos essa liberdade, a nossa e a dos que vêm a seguir. Sem o exercício democrático, não podemos dar por vitalícias a liberdade, a igualdade e as garantias do cidadão. O risco de não exercermos na plenitude a nossa cidadania é um dia voltarmos aos tempos do 24 de Abril. Se usarmos apenas os direitos de Abril, deixando de lado os deveres de Abril, de nada terá servido a coragem e o esforço de Salgueiro Maia e dos outros jovens capitães. Com os novos populismos e os novos extremismos, esse é um risco verdadeiro, porque quem esquece, repete. E eu não quero que ninguém esqueça de como eram duros, para o corpo e para o espírito, os tempos do 24 de Abril. Foi para cumprir os deveres do 25 de Abril e servir a comunidade que me apresentei em 2019 na política local. Vim da sociedade civil prestar serviço às pessoas da minha terra. Senti que esse era um dever solidário.
Porque antes de sermos professores, comerciantes ou artistas, somos cidadãos, somos pessoas e temos uma obrigação para com os outros. Quem me conhece sabe a admiração que tenho pelo Papa Francisco. São dele estas palavras. Envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Os cristãos não podem fazer de Pilatos e lavar as mãos. Devemos implicar-nos na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o bem comum. Eu acredito nestas palavras. Se todos nos envolvermos, fazemos da política um lugar melhor. Às vezes, basta votar e já estamos a melhorar. Acreditem, votar é a melhor forma de resolver os problemas que nos fazem não ir votar. Repito, votar é a melhor forma de resolver os problemas que nos fazem não ir votar. Uma das coisas que nos fazem votar ou não votar é a qualidade dos políticos. No nosso caso, a qualidade dos autarcas. Desde o 25 de Abril, o modelo de Presidente de Câmara foi mudando. Nos anos 70, o país era pobre e muito atrasado. Por isso, a principal função desses autarcas eram os cuidados básicos: estradas, água, esgotos, luz elétrica. As necessidades eram muitas e o dinheiro era pouco. Depois, entramos na Europa e passou a haver dinheiro. Foi o tempo do betão. As piscinas, bibliotecas, escolas e pavilhões multiusos apareceram aí. Foi a segunda vaga de autarcas. Hoje, vamos na terceira vaga. Se a primeira foi a dos cuidados básicos e a segunda foi a do betão, o atual autarca é um gestor de territórios e de pessoas. Claro que também trata de estradas e saneamento, também faz obra, mas a sua principal missão hoje é garantir a sustentabilidade, apostar na inovação e concretizar o sonho. O atual modelo de poder local, com tanta responsabilidade e competências, exige um Presidente de Câmara que pense o urbanismo, o turismo, o ambiente. Tem de ser alguém com nova visão de desporto e cultura, que valorize o capital humano, que modernize o território. Não pode ser alguém que a cada eleição apresenta o mesmo programa eleitoral, porque não cumpriu o que estava no anterior. Não pode ser alguém que não sabe ir buscar bons exemplos nos concelhos vizinhos. Não pode ser alguém que deixa a educação no estado em que ela está no Montijo. Num tempo em que as autarquias já têm tantas competências educativas, seria de esperar que o Montijo fizesse um maior investimento nesta área. Mas estamos muito atrás. Quem tem algum conhecimento do que se passa noutros lados, percebe que estamos mesmo muito atrás. Precisamos no Montijo de uma nova estratégia para a educação, preocupada com o sucesso escolar. Uma estratégia em que o aluno seja o protagonista da sua aprendizagem, como já existe em todo o lado, menos por cá. Precisamos no Montijo de uma política que não deixe nenhum aluno para trás, tal como precisamos de espaços que motivem a aprendizagem, com escolas mais bem conservadas, com mais e melhores meios informáticos, que permitam aumentar a literacia digital de professores e alunos. Precisamos no Montijo de uma política educativa que dê a todos as mesmas oportunidades. Eu pergunto, para quando o melhoramento nos transportes escolares, tanto nos horários quanto nos trajetos? Para quando essa ajuda tão importante para as crianças e suas famílias? Muito importante também é a inclusão de diferentes percursos educativos. Hoje, ao contrário de há 20 ou 30 anos, é tão fácil aos pais escolherem escolas para os filhos noutros concelhos. Por isso, a nossa oferta tem de ser variada, para as crianças e jovens não precisarem nem se habituarem a estudar fora. Dou o exemplo de uma aposta que temos de fazer: o ensino artístico, desde a etapa do pré-escolar. Isso permite o acesso à cultura e à arte desde tenra idade. Que ajuda estaríamos a dar ao associativismo cultural no concelho? Caras e caros concidadãos, a educação será sempre a base do conhecimento, da curiosidade, da vontade de crescer e evoluir. A educação é a base da crítica bem fundamentada, da boa argumentação, da capacidade de distinguir o bem e o mal. É daqui que nasce a cidadania ativa e participativa, uma exigência do 25 de Abril. 25 de Abril é liberdade, mas onde não há conhecimento, não há liberdade. Onde não há opções, não há liberdade.
Onde não há hipótese de mudança, não há liberdade. Eu pergunto, em mais de 20 anos não houve ninguém na Câmara Municipal do Montijo que pegasse no carro para ir ver como se faz noutros concelhos? Para trazer novas ideias e os melhores exemplos? Por tudo isto, o Montijo precisa de uma nova forma de gestão para dar importância ao que é realmente importante. As pessoas no centro da política. Muito obrigada. Caros montijenses, os trabalhadores e o povo português comemoram o 47º aniversário do 25 de Abril de 1974. A Coligação Democrática Unitária, CDU, saúda a Revolução de Abril, desencadeada no seguimento de um heróico levantamento militar do Movimento das Forças Armadas, MFA, em 25 de Abril de 1974. Saudamos a derrota do obscurantismo, da opressão, do esmagamento de liberdades, da limitação dos direitos fundamentais, da marginalização dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, da negação da habitação e da saúde, do ensino reservado para uns poucos e condicionado para a grande maioria da população, dos salários de miséria, da guerra, do ódio e das degradantes condições de vida a que a maior parte dos portugueses estavam condenados. Saudamos os grandes valores da Revolução de Abril, que criaram profundas raízes na sociedade portuguesa e que se projetam como realidades, necessidades objetivas, aspirações do futuro democrático de Portugal. Valores de Abril que não só continuam a refletir os interesses da larga maioria dos trabalhadores e do povo, como exprimindo esses interesses, temos a capacidade para guiar o caminho na luta de hoje e na construção do futuro do país. As comemorações do 47º aniversário da Revolução de Abril devem ser um tempo para a convergência e unidade dos democratas e patriotas, dos trabalhadores e do povo, em defesa dos valores de Abril e da Constituição da República. Saudando e comemorando Abril, assumimos a luta por um projeto de desenvolvimento económico, com o Estado no papel essencial e dinamizador, de defesa e promoção da produção nacional, substituindo importações e garantindo a soberania nacional. Saudando e comemorando Abril, assumimos a luta por uma democracia social baseada na garantia efetiva dos direitos dos trabalhadores, no direito ao trabalho digno e à sua justa remuneração. Reclamamos a valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, particularmente na educação e na saúde, e um sistema de segurança social, público e universal. Saudando e comemorando Abril, assumimos a luta por uma democracia cultural, baseada no efetivo acesso das massas populares à criação e fruição da cultura e na liberdade e apoio à fruição cultural. Saudando e comemorando Abril, lembramos o fim da guerra colonial e o direito inalienável do povo português a decidir o seu destino e assumimos a luta pela paz e amizade entre todos os povos e nações, pelo progresso social. Comemorando Abril, saudamos também os 45 anos sobre a data da promulgação da Constituição da República Portuguesa, um dos mais belos e progressistas textos constitucionais do mundo. Ela própria, uma das conquistas fundamentais da Revolução de Abril. Aqui reiteramos a sua atualidade e a sua estreita identificação com as mais profundas aspirações dos trabalhadores e do povo português, que são a garantia que a sua defesa há de ser sempre obra do povo, que a inspirou e construiu com a sua luta, dos que não perdem a esperança nem a confiança de ver retomar o seu projeto de uma sociedade melhor, mais justa e mais fraterna que a Constituição da República Portuguesa projeta. Abril abriu-nos portas para acreditarmos que, apesar do desinvestimento nos serviços públicos que temos visto ao longo dos anos e de certas opções desastrosas dos sucessivos governos que teimam em dilapidar as conquistas da Revolução, é imperioso lutar para que esta seja cumprida, todos os dias, em todos os domínios da nossa vida. Celebrar a Revolução de Abril e as suas conquistas é a forma de celebrarmos o progresso, a esperança, a confiança. O progresso, que parecia impossível, mas quando o escuro da noite se transformou em luz do dia, aconteceu. A esperança, renovada na conquista dos objetivos de um futuro melhor. A confiança de que somos parte da transformação positiva que desejamos para as nossas vidas e que é possível alcançá-la. Abril é nosso, defendamo-lo.
Viva o 47º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974. Viva o Montijo, viva Portugal. Caras e caros montijenses, mais um ano em que não posso deixar de começar por dedicar estas palavras a todos os heróis que têm enfrentado, há mais de um ano, a difícil tarefa do combate à pandemia. Um enorme obrigado a todos os profissionais de saúde que abdicaram de muito para nos salvar, que se privaram de estar com a sua família e que têm lutado incessantemente com muitas horas de serviço ao dispor da população portuguesa. Quero ainda agradecer também às forças de segurança, bombeiros, funcionários públicos, funcionários de supermercados e de mercearias e tantos muitos outros que conseguiram ao longo do tempo manter o normal funcionamento da nossa sociedade, que se vê atualmente restringida de alguma liberdade devido ao surto da Covid-19. Neste árduo momento em que atravessamos, os nossos pensamentos estão com todos aqueles que perderam os seus familiares e amigos. Enfrentamos dias penosos, de ansiedade e de alguma incerteza, mas tenho a plena convicção de que iremos ultrapassar todas estas adversidades. Já faltou mais para ganharmos esta batalha e sei que vamos vencer com o esforço e mobilização de todos nós enquanto sociedade, enquanto amantes da democracia e da liberdade. Mesmo com todas as restrições necessárias para o controle da pandemia, não podemos de maneira alguma suspender a democracia na qual vivemos. O legado que Abril nos deixou, os respectivos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição da República Portuguesa. Neste dia inesquecível que marcou a história e o rumo de Portugal e dos portugueses, evocamos o sentido de dever ético e de enorme responsabilidade por garantir e preservar uma liberdade conquistada através daqueles que tiveram que sofrer para que a hoje pudéssemos celebrar. É precisamente em tempos excepcionais, como os que vivemos atualmente, que somos colocados à prova. A união dos portugueses, a solidariedade e o respeito pelo próximo são exemplos de como a resiliência e a qualidade do povo português é demonstrativa daquilo que é ser uma grande nação. Hoje, continuamos a defender o legado de Abril, aquilo que Abril nos deixou, assegurando a continuidade de um país livre, plural e democrático. Decidimos então acabar com a ditadura, as prisões e as torturas, perspectivando assim um Portugal com futuro, um Portugal europeísta, um Portugal aberto ao mundo e para o mundo. Neste dia, tenho a agradecer aos heróis de Abril o facto de me possibilitarem crescer e viver numa democracia, de frequentar uma escola pública de qualidade, de poder usufruir de um sistema nacional de saúde único e de uma segurança social universal e solidária. Acima de tudo, valorizo o facto de poder ser livre, de conseguir perspectivar um futuro risonho, de constituir família e de ser feliz no meu país. O 25 de Abril proporcionou inúmeras conquistas políticas, sociais, económicas e culturais que permitiram um extraordinário progresso da sociedade portuguesa. Passámos a ter de um Estado de direito social comprometido a assegurar o bem-estar e a proteção de todos. Ainda assim, existe um longo caminho a percorrer. Precisamos de uma maior democratização no acesso ao ensino superior, à cultura e à habitação. Precisamos de valorizar mais o papel da mulher na nossa sociedade, combater as disparidades salariais existentes entre homens e mulheres. Precisamos de dar uma resposta mais efetiva aos problemas dos jovens que não se conseguem emancipar. Atualmente, a nossa democracia é posta em causa, no sentido em que alguns querem apagar e dissolver os valores de Abril, através de autoritarismo disfarçados, calúnias difamatórias, de um discurso completamente arcaico e manicaísta, apelando à divisão da nossa sociedade, através do racismo, da xenofobia e do malabarismo desenfreado que corrói a nossa democracia. Enquanto democrata, amante da liberdade e do Estado de Direito, cá estarei para defender os valores que Abril nos deixou, através do debate de ideias, do livre-arbítrio, do respeito pelo próximo, pela tolerância e compreensão de aqueles que muitas das vezes são desprezados devido à sua origem, etnia, crença, religião ou orientação sexual. Serei sempre uma voz ativa em prol daquilo que acredito ser o mais correto, o mais justo, não deixar ninguém para trás,
continuando a lutar por um Portugal plural, inclusivo e solidário. Que Abril seja para sempre uma voz incessante, clara e perceptível, uma voz que seja escutada e entendida por todas as gerações que nasceram num Portugal democrático, que repugnam deste modo o fascismo bafiento que atormentou e destruiu o futuro do nosso país durante mais de 48 anos, através da infame prática da tortura, do murro e do pontapé, da exploração e opressão. Que Abril seja para sempre o ideal de uma sociedade livre e democrática. Viva o 25 de Abril, viva o Montijo, viva Portugal!